Hoje a gente vai falar sobre energia feminina, o sagrado feminino que habita em cada um de nós. E quando a gente fala de energia feminina, não é sobre sexualidade, não é sobre masculino e feminino no sentido de sexualidade, mas do sentido da energia que o feminino traz na nossa vida e da energia que o masculino traz na nossa vida. Vocês já devem ter escutado sobre o Yin e o Yang, que é aquela imagem, né, que metade é um círculo, metade branco e metade preto. E o lado branco tem ali sua bolinha preta e o lado preto tem a sua bolinha branca. Então vamos imaginar que todos nós temos o Yin e o Yang juntos, unidos. Um lado não vive sem o outro, né? Um lado não existe sem o outro. Então nós precisamos das duas energias dentro de nós. Nós precisamos ter essa conexão, porque são energias complementares, são energias que em equilíbrio trazem o ideal, né, para o nosso dia a dia, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Quando a gente fala do Yang, que representa essa energia do masculino, é a energia do Sol. É o Sol que representa essa força. É uma energia constante, forte, uma energia de determinação, de ação. O tempo todo a ação, o buscar, o realizar, é o tempo todo para fora. É o nosso instinto, são as nossas relações do externo para fora. Então é essa ação, esse buscar, essa constância, a força, a luta de uma forma positiva. Lembrando que tanto o Yin como o Yang tem o lado positivo e o lado negativo. A gente precisa buscar sempre trabalhar o lado positivo de cada um deles, para a gente alcançar esse equilíbrio e usufruir do que o Yang tem de melhor e do que o Yin também tem de melhor para nós. Ela é a energia da lua, é a energia do feminino, do acolher, do gerar. Essa é a energia que o Yin representa. No símbolo do Yin Yang, o Yin é o lado escuro, que representa o anoitecer, que representa a lua, e já o Yang é o lado branco, que é o lado da luz, do sol. Então, a gente precisa dos dois. E o Yin vai trazer essa questão do feminino que existe em nós. E lembrando que não são só as mulheres que têm esse feminino, os homens também. Assim como as mulheres precisam do feminino e do masculino, os homens também precisam do feminino e do masculino. Essa questão do feminino, do acolher, é o que traz o equilíbrio ao homem. E a questão da ação, da força, traz esse equilíbrio à mulher. A gente vê ao longo dos anos na nossa sociedade mulheres de muita força, que tiveram que lutar muito por seus direitos, né? Hoje em dia a gente vê aí mulheres empoderadas que lutam, que brigam por seus direitos, mas essa luta, essa briga que a gente travou durante os últimos anos, acabou trazendo essa energia de força, essa energia de luta, de batalha por nossos direitos, que é uma energia que foi muito importante, que é muito importante, mas a gente precisa também resgatar a energia do feminino, do Yin dentro de nós, que não é uma energia de fraqueza. A gente às vezes confunde doçura, às vezes a gente confunde esse lado mais doce, mais gentil, mais introspectivo como uma fraqueza. E não, o lado feminino, por mais frágil que ele pareça, ele traz uma força muito grande. O Yin também traz a força da água, da fluidez, de entender que as coisas fluem. Enquanto o Yang vai ser a firmeza, vai ser aquela coisa firme, como uma rocha, o Yin vai ser a fluidez da água. Então a gente precisa saber, né, ter firmeza para correr atrás dos nossos objetivos, mas entender também os momentos de fluidez, os momentos que são necessários a gente deixar fluir, a gente entender que a vida é transitória, que as coisas fluem. Se a gente entra num ciclo de levar tudo muito a ferro e fogo, com muita firmeza, a gente não consegue deixar as coisas fluírem. E, ao mesmo tempo, enquanto essa ação do Yang é muito necessária para a nossa vida, esse lado externo
do agir, do realizar, do concretizar é muito importante para os nossos objetivos, a gente também precisa dos momentos de introspecção, né? O yin é o para dentro, é o que acontece dentro de mim. Então, qual é a melhor forma de você se conectar com a energia do feminino? É você se voltar para o seu interno, é você se voltar para dentro, se ouvir a sua intuição. O lado do yin é muito intuitivo. O seu lado do feminino é essa intuição, essa voz interna, esses momentos de introspecção. Para a mulher, é muito importante a gente se conectar com os ciclos da lua, né? O ciclo lunar é muito importante, reflete muito nesse nosso sagrado feminino, nesse lado do nosso corpo, do ciclo menstrual. De tudo isso, nosso corpo está muito conectado, o corpo da mulher está muito conectado à lua, às fases da lua. Então, a gente entender cada fase da lua e como a gente consegue se conectar da melhor forma com essa essência. A gente tem que resgatar essa essência, essa força de empoderamento, essa força que é interna. A gente busca no externo, mas o externo é necessário. A gente não está falando que é uma coisa ruim lutar, ter ação, mas a gente também precisa resgatar essa força do interno, essa força da doçura, da fluidez, da suavidade que o feminino traz. O feminino é suave. Então, a gente resgatar essa força suave que existe dentro da gente, que é tão potente, né? Que é tão importante também para a nossa essência. Importante não só para mulheres, para todos, mas principalmente por nós termos toda essa questão do ciclo menstrual. Toda a mulher ela é muito receptora, né, de energia, então que a gente trabalhar isso potencializa a nossa essência, a nossa energia. Então, vamos entender como funciona cada fase, as 4 principais fases da Lua e como a gente pode tentar usar isso como uma reflexão, usar isso a nosso favor. O que são as fases da Lua? É quando a parte que a gente consegue enxergar, a Lua ela tá ali caminhando junto com a Terra, e a parte que a gente consegue enxergar dela é a parte que o Sol ilumina. Então, de acordo com a posição que o Sol e a Lua estão, ocorrem as fases da Lua. A Lua nova é quando o Sol e a Lua estão lado a lado, estão alinhados ali na mesma direção, não tem um na frente do outro, eles estão juntos, e a gente pode usar essa fase para um momento de reflexão, de meditação, para recomeçar. É uma fase de recomeço. Então, a gente tenta buscar dentro de nós os projetos que estão parados, que ficaram ali no papel, a gente buscar tirar esses projetos do papel, colocar em prática. O que a gente precisa recomeçar são os novos começos, sem medo de começar novos ciclos. Então, a gente trabalhar, meditar em cima desse aspecto do recomeço na nossa lua nova, no nosso período de lua nova. A lua crescente é quando o Sol começa a iluminar uma parte dela, começa esse movimento. Enquanto na lua nova, como um estava do lado do outro, sobre a perspectiva da Terra, a gente não conseguia enxergar um lado só iluminado. Agora, quando ela entra nessa fase crescente e começa essa movimentação, somente um lado dela fica iluminado, que é quando a gente consegue enxergar ela em formato de C. E o que é essa fase crescente? O próprio nome já diz. É do crescer, do que a gente quer mudar, é hora de manifestar o desejo das mudanças, das coisas que a gente quer transformar, que a gente quer crescer na nossa vida. E um bom exercício é a gente fazer ali uma listinha de desejos, de objetivos e associar imagens, a mentalização dos seus objetivos, a mentalização do seu crescimento, daquilo que você deseja. Então, é um exercício para a gente trabalhar nesse momento de lua crescente. Energeticamente falando, é isso que a lua crescente vai trazer nesse período para nós. Na lua cheia, é quando a lua e o sol estão em lados opostos. Então, é um momento de reconhecer. É um momento que a gente faz aquela reflexão de tudo, de se conhecer, de olhar seus aspectos positivos, de olhar os aspectos que você tem a melhorar. Então, a gente tentar se enxergar como um todo, enxergar nossas forças,
nossas potências, também enxergar nossas fragilidades, onde a gente pode trabalhar, melhorar. Então é esse movimento, é também conhecida como a lua da colheita, porque geralmente é quando os agricultores fazem as suas colheitas. Então é um momento de reconhecimento, de buscar esses pontos. A gente já passou pelo processo ali da mentalização, da reflexão, então agora é o momento de reconhecer o que está acontecendo. Então é sempre importante a gente se alinhar com esse momento da lua que é tão poderoso e tão importante para nós, energeticamente falando, e tentar se conectar com essa essência interna, essa essência interior, para buscar ter mais essa conexão com o nosso sagrado feminino, com a nossa essência e com os nossos objetivos. Na lua minguante, às vezes as pessoas associam a lua minguante a algo ruim, mas na verdade a lua minguante é tempo de se recolher, é tempo de relaxar, né? Mas quando a gente fala relaxar, é essa questão do recolhimento, a gente fazer essa avaliação durante todo esse período, desde a lua nova até agora. Qual foi o balanço que eu tive? Quais foram as coisas que eu consegui assimilar, aprender? Então é um momento de se recolher internamente, é o momento de fazer esse processo de descansar, recolher os seus pensamentos, aquietar a sua mente e, dentro desse balanço, entender pro novo ciclo que vai começar o que eu posso eliminar, o minguar, né, de tirar da minha vida aquilo que já não me cabe mais. A gente tem que entender, não tenha medo de encerrar ciclos, não tenha medo de se libertar de coisas que não te fazem bem, né? Então, é aquela coisa, faça uma lista. Se você pudesse escolher a vida perfeita, a rotina perfeita, o que você colocaria nessa lista? E depois você vê o que dessa lista você está conseguindo cumprir e o que não. Se você não consegue cumprir nem metade do que está na lista, do que você enxerga como sua felicidade, como o ideal de perfeição do seu dia a dia, daquilo que você quer para sua vida, é porque se você não consegue nem metade daquela lista, é porque a sua rotina está muito fora do que te deixa feliz. Então é hora de rever quais ciclos eu preciso encerrar, o que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso manter, o que é importante para mim, o que me faz bem, o que não faz. Então é esse momento de recolhimento interno para a gente entender quais relações, quais objetivos permanecem e quais a gente precisa deixar fluir. Então, é um aspecto, né? A gente enxergar as fases da lua é um aspecto dentro do sagrado feminino. A gente trabalhar a fluidez, seja cantando, seja dançando, até preparando ali uma comida, algo que a gente gosta, um momento de autocuidado, um momento de meditação. São aspectos que ajudam a gente a ativar essa energia do feminino, essa energia do acolhimento, da geração, da intuição, da criatividade. Quando a gente está muito na ação, muito no externo, a gente já falou sobre isso, sobre as janelinhas da nossa mente que se abrem e ficam acumulando pensamentos, a gente gera uma poluição mental. Então isso acontece quando a gente está muito na ação, no externo, muito olhando para fora, muito preocupado com a opinião dos outros. E então o feminino, resgatar essa energia do feminino é o olhar para dentro, porque é isso que a energia do feminino traz. Esse olhar, essa conexão com a natureza, essa conexão com a lua, com a fluidez da água. Então a gente se conectar com essa energia para a gente conseguir fechar as janelinhas, aquietar a mente, sair de um ciclo de ansiedade, de estresse e conseguir essa conexão com o nosso sagrado, com a nossa essência, e a essência que está em todos nós. A gente buscar esse equilíbrio. Vão ter momentos da sua vida que você vai precisar trabalhar mais o seu yin e momentos que você vai precisar trabalhar mais o seu yang. Todas as características de um e de outro são importantes para nós. São importantes para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas é importante a gente resgatar o positivo de cada um deles dentro da nossa vida, fazer esse movimento de meditação, de reflexão, de como está a nossa energia. Se a gente está muito duro nas palavras ou se a gente está trazendo mais suavidade, a gente tentar ponderar isso e com certeza você vai se sentir melhor, você vai
estar mais conectado com o seu propósito. Quanto mais você se aproxima da sua essência, mais próximo do seu propósito você está e melhor você consegue usufruir dos seus dias, da sua rotina, da sua vida e alcançar seus objetivos.